Oi, gente. E aí, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Recuperado, né? Deu para descansar um pouquinho? Sei que não, porque tem gente que está estudando ainda, está terminando o ano, né? Ainda está na escola. A galera que já terminou, mas está fazendo. Tá continuando assistindo as aulas, né, de cursinho ou alguma coisa assim, ou faz alguma outra coisa. Então, essa última semana foi, né, para a gente recuperar aí as energias e lidar com o calor também, que foi bem intenso. E agora que passou o hype, porque, né, a tia aqui tem um probleminha com hype, tá todo mundo falando de Enem, todo mundo falando, e aí eu falei, bom, todo mundo falando de Enem, o que será que eu iria acrescentar nesse momento? Nesse momento o pessoal quer o quê? Quer pegar as respostas, de repente quer ver alguma explicação. Isso aí ia ter de monte, ia ter de balde, eu ia fazer a mesma coisa, então assim, não não vi tanta relevância, apesar de saber que eu tenho o meu jeitinho, né, de explicar as coisas. Não sei que, às vezes, o diferencial é esse, né, o jeito de explicar, que às vezes você não entende uma professora explicando, mas você entende outra. Mas eu preferi não acrescentar, né, muita coisa. Eu queria esperar e passar esse momento aí para conversar com vocês, sobre uma peculiaridade, né, dessa prova, que foi muito comentada, inclusive, né? E foi uma prova um tanto quanto milituda, né? E o teor das questões, principalmente da prova de imagens, códigos e suas tecnologias, a gente percebeu aí um leve militância. Isso é legal porque vai dar muito pano para manga, vai dar muito material para a gente bater uns papos aqui. E eu estou pretendendo fazer isso em algumas, né, em uma série. Talvez eu divida isso em mais pedaços. E esses pedaços vão resultar em cortes. Então, começando hoje, e eu vou falar meio de improviso. Essa primeira vai ser meio de improviso, porque eu ainda não vi a prova toda. Eu li algumas questões. Algumas não são tão militudas assim, então assim, não vai ter muita coisa para falar. Mas as que forem, eu vou dar aquela paradinha e a gente vai bater um papinho, entendeu? Titio Paulo Freire que nos ajude, porque dá, tem muito papo aí para a gente bater aí, ok? Questão 6, temos um texto aí. Ah, segundo enunciado, a leitura do texto permite reconhecer a cantiga de Voltaire como patrimônio linguístico que, aí tem A, representa a memória de uma língua africana extinta. B, exalta a rotina executada por jovens afrodescendentes. C, preserva a ancestralidade africana por meio da tradição oral. D, resgata a musicalidade africana por meio de palavras inteligíveis. Ou E, remonta a tristeza dos negros mais velhos com a saudade da África. Vamos ler. Alguém muito recentemente cortara o mato, que na época das chuvas crescia e rodeava a casa da mãe de Ponciá Vicêncio e de Luandi. Havia também vestígios de que a terra fora revolvida, como se ali fosse plantar uma pequena roça. Luandi sorriu. A mãe devia estar bastante forte, pois ainda ela habitava a terra. Cantou alto uma cantiga que aprendera com o pai, quando eles trabalhavam na terra dos brancos. Era uma canção que os negros mais velhos ensinavam aos mais novos. Eles diziam ser uma cantiga de voltar, que os homens lá na África entoavam sempre, quando estavam regressando da pesca, da caça ou de algum lugar. O pai de Luandi, no dia que queria agradar a mulher, costumava entoar aquela cantiga ao se aproximar de casa. Né?
onde não entendia as palavras do canto. Sabia, porém, que era uma língua que alguns negros falavam ainda, principalmente os velhos. Era uma cantiga alegre, onde, além de cantar, acompanhava o ritmo batendo com as palmas das mãos em um atabaque imaginário. Estava, estava de regresso à terra, voltava para casa, ou voltava em casa. Chegava cantando, dançando a doce e vitoriosa cantiga de regressar. O texto, o enunciado explica o que é, né, o que é que é o foco do que você tem que tentar interpretar no texto, né, que é a cantiga de voltar. O enunciado já dá uma dica. A gente dá o foco, qual é o foco aqui da interpretação, que é ah, qual é qual é o significado dessa cantiga de voltar. Então, fica um pouquinho mais fácil de você descobrir, né, a resposta. Então, tem aí a cantiga a gente reconhece a cantiga de voltar como patrimônio linguístico que faz o quê? Representa a memória de uma língua ficando extinta? Não, extinta ela não está ainda, porque existem os mais velhos, como ela mesmo fala, né? Alguns negros falavam ainda, principalmente os velhos. Exalta a rotina executada por jovens afrodescendentes também não é bem uma rotina deles, não é, não é bem isso. C. Preserva a ancestralidade africana por meio da tradição oral. A gente sabe disso até mesmo até hoje, porque quando a gente aprende alguma coisa com música é mais fácil, né? Inclusive, tem alguns professores que usam esse recurso até para ajudar a gente a memorizar. Então, na tradição oral, se recorre muito à musicalidade, ou se recorria muito à musicalidade, as cantigas de roda, que a gente tem, quando a gente aprende quando é criança, todas essas cantigas, elas têm uma ligação muito, muito forte com a tradição oral, com passar conhecimento de geração para geração de forma oral, que é uma coisa muito prática, principalmente quando você não tem como, nem não tem uma linguagem escrita, não tem uma língua escrita, não tem um código escrito. Então, é uma coisa mais, é uma forma bastante prática de você passar conhecimentos, passar tradições mesmo, passar sua cultura, né? De forma geral. Então, a letra C é uma possibilidade. Aí temos a letra D. Resgata a musicalidade africana por meio de palavras inteligíveis. Hum, ó. Era uma canção que os negros mais velhos ensinavam aos mais novos, diziam ser uma cantiga de voltar, que os homens na África cantavam sempre quando estavam regressando da pesca, caça, ou de algum lugar. O Andi não entendia as palavras do canto. Então, assim, não é necessariamente. Você não cantava para você entender a letra, de repente você. É o contexto mesmo de quando você cantava que ensinava que aquilo ali era um tipo de cantiga de voltar. E, assim, essa parte de resgatar a musicalidade por meio de palavras inteligíveis, meio que fica, né, meio fora. Ou letra E, remonta à tristeza dos negros mais velhos com saudade da África. Não é bem isso. No caso, ela é, associou, né, essa tradição que ela aprendeu, que ela ouviu o pai, que ela ouviu, né, que era uma tradição, então ela resgatou isso no momento em que ela está voltando para a terra dela. Ela pegou esse contraponto, certo? É interessante perceber isso aí. Você acaba tem razão, né? Existe essa tristeza dos mais velhos, né? Na época que eram escravos, que trabalhavam nas casas dos homens brancos, e cantavam isso, passavam para os filhos.
Mas a ideia ainda mantinha, a ideia ainda era mantida. A ideia era realmente passar as tradições orais, assim, acima de tudo. Era cantado provavelmente com tristeza, daí essa referência que, né, que o Luandi acaba tendo. É, mas ainda é com essa intenção, ainda é com a intenção de preservar, de manter. Olha, eu aprendi, eu quero que você aprenda também. Claro que não se falava isso, geralmente era feito, somente era feito. Eu acredito, né? Não sei porque não tenho esse conhecimento todo, e, mas eu imagino que a intenção primordial era não de passar melancolia para as crianças, mas sim de passar uma tradição, uma coisa que era deles, uma coisa que pertencia a eles, e aquilo estava sendo passado para as gerações mais novas. Então, a gente pode concordar aí que é a letra C, né? Fica mais de acordo. E é interessante, engraçado que eu estou gravando isso justamente no dia 20 de novembro. E eu gosto quando as coisas assim se encaixam. Né? Como eu falei, estou fazendo de improviso, porque é o piloto dessa série, mas encaixou, né? Encaixou direitinho. Então, essa cantiga de voltar, ela preserva a ancestralidade africana por meio da tradição oral. E não só a ancestralidade africana, não só a cultura africana que se beneficia da tradição oral. Vários povos, durante muitos anos, e até hoje, a gente sabe, aqui no Brasil principalmente, os povos originários, todos, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, a primeira coisa que a gente ensina para as crianças para nossa cultura, nossa tradição, nossos costumes, tanto em relação à sociedade em que a gente vive como um todo, como até mesmo no nosso núcleo familiar, né? O que que tem de costume que a gente faz? Quais são as características daquele grupinho ali, daquela célula, certo? Social que a gente vive. Então, é, é bastante importante a gente manter essa tradição oral, independente das tecnologias que surgem, independente da escrita, né? Quando ela surgiu, ela possibilitou uma coisa, ela possibilitou que a gente não necessitasse de estar num grupo para poder se apropriar daquela tradição, daquela cultura. Mas a tradição oral ainda tem um papel bastante importante em várias sociedades e não pode, tem que ser preservado, assim, o papel até, eu acredito que o papel até do poder público, né, em última análise, se a gente for parar para pensar, de assegurar que esses grupos, essas sociedades consigam manter isso. É muito triste o povo perder a sua língua, a sua cultura. É uma das coisas mais tristes que tem, porque você perde a sua identidade. E foi o que aconteceu, né, com os povos africanos, com os grupos de pessoas que foram aprisionadas e trazidas para cá à força, nesse período triste da história, que infelizmente a gente teve que passar. Então, é isso. Preservar a ancestralidade africana é o foco aqui. Beleza? Beleza. Até mais.